Meus queridos irmãos e irmãs, a graça de Deus nos reúne e nos faz participantes deste banquete celeste. E assim, segundo a sua graça, segundo a sua vontade, a sua providência, nós podemos nos aproximar desta mesa santa que nos alimenta, que nos fortalece em nossa caminhada, em nossa peregrinação, rumo ao céu, rumo à santidade. E a cada oportunidade que temos de participar da Eucaristia, é uma graça que Deus nos dá, porque podemos viver o céu já aqui na terra. A palavra do Senhor que ilumina os nossos passos, que ilumina o nosso coração e nos faz perseverantes no propósito que assumimos, nos faz perseverantes na nossa profissão de fé. Profissão que hoje nós escutamos na primeira leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo lembrando aos seus ouvintes, àqueles a quem ele dirigia a sua palavra, lembrando a eles que o evangelho que ele pregou e que aquele povo recebeu e no qual estavam firmes, é esse evangelho que os salva, é este evangelho que os cura, os liberta e os faz chegar à santidade, os faz chegar ao céu. De outro modo, se não seguirmos este evangelho, São Paulo dizia: se não seguirdes aquilo que vos preguei, aquilo que vos anunciei, teríeis abraçado a fé em vão. Diz para nós também o apóstolo: se não seguirmos aquilo que o próprio Senhor nos ensina através de sua Escritura e preferirmos seguir os nossos próprios desejos, instintos, as nossas próprias vontades, mesmo que participemos com frequência dos movimentos da igreja, de uma vida religiosa e às vezes até piedosa, mas se não seguirmos conforme o Senhor nos ensina, estaremos abraçando a fé em vão. Abraçar a fé em vão é deixar-nos ser conduzidos, muitas vezes, por aquilo que é um desejo próprio humano, por achar que seguir o caminho de Deus, às vezes, é exigente demais, por achar que muitas vezes seguir o caminho de Deus vai nos tirar do conforto, nos tirar da comodidade, vai exigir de nós. Mas de fato é isso mesmo que o Senhor nos pede. O Senhor nos pede não pela metade, nos quer não somente pela metade, mas nos quer de uma forma íntegra, nos quer inteiramente para Ele. E para sermos inteiramente de Deus, para pertencermos inteiramente a Ele, é preciso que abracemos também com integridade a sua vontade. É preciso que abracemos com amor, com fidelidade os seus ensinamentos e professemos não somente com a boca, mas sobretudo com a nossa vida, a fé que professamos. E que fé é essa? Diz o apóstolo Paulo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 pessoas, de 500 irmãos de uma vez, e o apóstolo vai narrando na sequência como se deu a sua pregação, o anúncio do Evangelho, ensinando que Cristo veio ao mundo para resgatar o homem que estava imerso no pecado, para dar ao homem, para restituir ao homem a sua dignidade e fazê-lo agora partícipe do reino eterno. Há um ponto interessante também que devemos observar nesta leitura da carta de São Paulo aos Coríntios: a simplicidade
que o apóstolo nos transmite. Ele reconhece a sua pequenez. Até diz que é um dos apóstolos, mas considera-se como um abortivo, porque antes de ser apóstolo, antes de anunciar o evangelho, de pregar a boa nova, este homem perseguia a igreja. Este homem perseguia aqueles que seguiam o caminho para entregá-los à prisão. E depois, talvez, até a morte também. No entanto, Paulo tem um encontro com o Senhor. E este encontro transforma inteiramente a sua vida. E é aí onde nós entendemos o que de fato é uma conversão. Uma conversão que não se dá da noite para o dia. Uma conversão que é construída. E São Paulo começa agora a compreender que aquele que outrora perseguia é o Senhor da vida. Depois desse processo de cura, de começar a compreender o caminho correto a seguir, Paulo agora passa de perseguidor a evangelizador. Passa de perseguidor agora a perseguido, mas vai até a morte para anunciar a verdade. Vai até a consequência final, que é a sua morte, para anunciar o reino de Deus. Diante deste testemunho do apóstolo, nós também, como cristãos autênticos, precisamos assumir com fidelidade esta fé que professamos e a missão que nos foi confiada pelo próprio Senhor. Todos nós, batizados, somos chamados a ser missionários, a anunciar o evangelho, a anunciar a boa nova, não somente com palavras, mas sobretudo com a vida, onde viver aquilo que professamos é o principal testemunho para iluminar e indicar para os nossos irmãos o caminho de conversão. Com a nossa vida, nós podemos ajudar o outro, que muitas vezes nem sequer conhecem a pessoa de Jesus Cristo, a conhecê-lo verdadeiramente e a segui-lo com fidelidade. Depois, passando para o evangelho que nós acabamos de escutar, nós podemos imaginar esta cena onde Jesus está ali à beira-mar e uma grande multidão ao seu redor. Uma multidão o apertava, porque queria ouvi-lo, tinha sede de ouvir a palavra de Deus. Assim também, como nós percebemos, nas nossas igrejas, sobretudo no tempo da festa, uma grande multidão de gente que se aglomera, que sai de suas casas, que deixa o seu conforto, às vezes os seus afazeres, para ir até a igreja, mas justamente com a finalidade de escutar a palavra de Deus, de alimentar-se desta palavra que é vida. Assim também, aquela grande multidão apertava Jesus. E ali, à beira-mar, diz o evangelista, estavam 2 barcas. Jesus entra em uma delas e aqui o evangelista deixa claro. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era a de Simão. Interessante esse detalhe. Jesus sobe na barca de Simão Pedro. Qual é a barca de Simão Pedro? A igreja católica. Jesus não subiu em outra barca, mas na de Simão. Nós também não devemos subir em outra barca, inserir-nos em outra barca, a não ser a barca de Simão, a não ser a igreja de Cristo, edificada na profissão de fé de Pedro. E dali ele ensina a multidão. Na cena que imaginamos, vemos Jesus sentado na barca, falando, e o vento do mar levando até o povo, a sua voz, a sua mensagem, que chegava também ao coração de cada um. E Jesus transmite agora este ensinamento, pedindo que Simão avançasse para águas mais profundas. Ide para águas mais profundas. Este ir a águas mais profundas é de fato
aprofundar a nossa fé, o nosso conhecimento, é ter de fato uma fundamentação da nossa fé, e esta fundamentação nós só a temos diante de um conhecimento autêntico da verdade. Quando nós mergulhamos para conhecer e amar cada vez mais o ensinamento da igreja. Simão, a princípio, não quer obedecer o Senhor porque já tinha passado a noite toda pescando e não tinha pescado nada. Mas Simão diz ao Senhor: em atenção à tua palavra, eu não queria ir, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Em atenção à palavra do Senhor, devemos nós também lançarmos as redes em águas mais profundas. Às vezes, até mesmo sem estarmos com vontade, né? Não se vai à igreja apenas quando estamos com vontade. Não se faz o bem apenas quando estamos com vontade de fazer, mas se faz o bem sempre. Se vai à igreja sempre, porque é lá onde nós professamos a nossa fé e nos alimentamos da Eucaristia e da palavra que nos fortalece. Em atenção à palavra de Deus, em atenção à palavra do Mestre, lancemos as redes em águas mais profundas, para que assim também possamos realizar em nós, pela graça do Senhor, o milagre da multiplicação, o milagre da pesca em grande quantidade. E esta pesca é de fato chamar os irmãos e irmãs que muitas vezes se encontram no exterior, que se encontram longe da igreja, a também fazerem partes, a estarem unidos dentro dessa mesma rede, dentro dessa mesma barca, para caminharmos juntos nessa peregrinação até a eternidade. Que nosso Senhor nos ajude em nossa caminhada, que nosso Senhor fortaleça a nossa fé, nos dê perseverança, para que não venhamos a desistir diante das dificuldades, mas que, atenção à sua palavra, lancemos as redes em águas mais profundas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.